Olá, amigos, bem-vindos ao Cabe Mais Fundo, nosso estudo de número 26. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você para a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. Hoje nós veremos Lucas no capítulo 22, dos versos 1 até o 71, bastante coisa, né? E eu quero que você me acompanhe na leitura, por favor. Primeiro dos versos 1 até o 6. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Bom, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Então, na verdade, eram duas festas, festa dos pães asmos, né, ou pães sem fermento, e a festa da Páscoa. A gente pode ver essa diferença, está lá em Números 28, 26 e 27, está uma das festas, porém eram seguidas e chamadas de Páscoa. Então, como eram sequenciais, eram chamadas de Páscoa. Tudo virou uma festa só chamada Páscoa, ok? Conhecida como Páscoa. Satanás entrou em Judas. Então, presta atenção. Lucas enfatiza a participação de Satanás na crucificação de Jesus. Então, Satanás participou na crucificação de Jesus? Sim. Como? Entrando em Judas e levando ele, possuindo Judas e levando ele a cumprir o que ele cumpriu. O que dá a entender, em conversa posterior de Jesus com Judas, né, é que ele não perdeu a consciência, mas ele foi... O que o texto de Lucas diz é que Satanás entrou nele e levou. Então existe essa participação dele. Tá? E aí, nesse sentido, Satanás obteve uma vitória provisória. Tá? Mais na frente, Jesus vai falar a respeito disso, quando os soldados chegam para poder prendê-lo. E ele então diz, olha, esse é o tempo de vocês, é o tempo das trevas, é o tempo das trevas reinarem. O que vocês estão fazendo são as escuras, as escondidas. Tá? Então até a morte, né, na mente de Satanás, vamos colocar assim, houve uma vitória. Era uma destruição da possibilidade do reino, de Jesus reinar. Então ele quis derrubar, ele quis desfazer, mas Jesus vem e vence por meio da ressurreição. Tá? Ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Esse era o Judas, tá? Então, tanto a prisão quanto o julgamento de Jesus foram arquitetados maliciosamente para acontecer às escuras, como eu disse, às escondidas. O momento da traição foi planejado por Judas, que se aproveitou do momento em que Jesus ia com seu pequeno grupo descansar no Monte das Oliveiras, fora da cidade. Versos 7 ao 18. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Vamos lá. Primeira observação.
vão preparar a refeição da Páscoa. Então o cordeiro ou o cabrito poderia ser um dos dois, né? Podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 2, verso 5, capítulo 12, verso 5. Deveria ser sacrificado e preparado no crepúsculo da tarde, ou seja, na troca do dia, na viração, né, do dia. Então a gente vê isso também lá em Êxodo 12, verso 6. Pedro e João foram os encarregados da preparação, seguindo os direcionamentos de Jesus. Então eles sabiam como preparar, eles sabiam o que preparar, e seguindo Jesus foram fazer isso. Tá? Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles deveriam fazer essa pergunta. Veria um homem carregando um jarro de água na cabeça, uma vasilha de água na cabeça, coisa que não era comum. E ao ver esse homem, deveriam perguntar para ele. Ele então mostraria uma ampla sala mobiliada e tal, né? E isso nos faz ver o quê? Né? Que Jesus sabia, ele tinha total ciência sobre o que aconteceria. Tá? Então ele está dizendo assim, ele não está dizendo que isso fora anteriormente preparado, talvez tenha sido tudo planejado, mas quem diria que no meio do caminho esses homens veriam, olha, ele vai estar caminhando com um jarro na cabeça. Então isso mostra essa ciência de Jesus, essa consciência de Jesus sobre o que estava acontecendo lá, fora daquele ambiente, ok? Inclusive seria de maneira futura, né? E o texto diz que tudo aconteceu conforme ele havia predito. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então aqui Jesus expressa aos discípulos como esse momento havia sido esperado por ele. Esta celebração encontra a sua plenitude nesse momento. A celebração era tanto um rito de lembrança. Lembra como que surge a Páscoa? Então cabe lembrar aqui. Na saída, na última das pragas é a morte do primogênito. Na saída do Egito, né, quando esse pessoal sai de lá, eles celebram essa Páscoa. Deveria ser feito de maneira que pudessem sair depois às pressas, porque foi dada a ordem para que eles saíssem, já saíram rápido, e deveriam todo ano celebrar essa Páscoa em família. Isso constantemente serviria para lembrar os filhos e serviria de testemunho, tanto para os filhos quanto de lembrança para eles também, sobre esse Deus que libertou o povo de Israel. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que, assim, insistentemente, constantemente, é algo que é lembrado para eles. É o Deus que livrou vocês da escravidão do Egito. Tá? Então havia nessa festa, nessa celebração, a lembrança. E havia também um papel profético. Por quê? Porque apontava para o Messias que viria, né? Então, se apontava para o Messias que viria, o que acontece nesse momento? É a plenitude, é o cumprimento daquilo que a profecia apontava, do que o rito anualmente celebrado apontava. Então, Jesus está nesse momento. Por isso que diz que ele ansiou, né? Ele desejou ansiosamente comer essa Páscoa com os discípulos antes de sofrer. A celebração, como eu disse, era tanto um rito de lembrança sobre a misericórdia e o poder de Deus anteriormente demonstrado ao povo, quanto uma preparação profética para esse momento do qual os discípulos participaram. Tá? Tomem isto e partilhem uns com os outros. Durante a ceia eram tomados 4 cálices de vinho. Tá? Eles eram diluídos, era 25% de vinho, eram em 4 partes, a primeira parte, né, de vinho e o restante de água. Então era um vinho mais fraco e eles tomavam 4. Provavelmente ele se refere a esse primeiro cálice, tá? Que foi aí o primeiro a ser compartilhado. Então foi nessa primeira taça que ele falou a respeito disso. A gente vai ver depois, na próxima sessão, que vai tratar da Santa Ceia, que o momento onde ele está falando do corpo que foi entregue e tal, já é no último cálice, na última taça, tá? Não é, ou é posterior. Então, dentre essas 4 aí que eles tomavam, inclusive isso era tão importante que eles poderiam recorrer a fundos para poder, quem era pobre, para poder comprar esse vinho para poder fazer essa celebração, para que ninguém ficasse de fora, assim como que foi ordenado lá anteriormente no Êxodo. Até que venha o reino de Deus. Então a refeição da Páscoa, que tinha o objetivo de lembrança e profecia, como eu afirmei,
agora alcançando a sua plenitude, ganha continuidade em sua significação profética, ganha continuidade. Então, ela lembrava, ela tinha um papel profético que agora se cumpre e agora também ela tem continuidade. Ou seja, toda vez que ela for celebrada, servirá para lembrar da promessa e esperança de ser tomada com o rei na plenitude do seu reino, ou seja, na segunda vinda. Perceba que ainda está associado ao que Jesus tratou lá, que nós vimos no capítulo 21. Tomando o pão, versos 19 a 23. Deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, viu? Quando eu falei dos 4 cálices, então, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Algumas observações, né? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então Jesus traz a imagem do seu corpo representado no pão e do sangue representado no vinho tomado após a refeição. Mas cabe observar a palavra aliança feita no sangue. Então eu queria dar de destaque agora, como nós já falamos um pouquinho das outras coisas, né, dos outros elementos, da carne, do sangue, né, e isso já é muito comum, é muito visto entre nós. Cabe agora ressaltar a questão da aliança. Então, em seu sacrifício, ou seja, no sacrifício de Jesus, né, Deus então renovou essa aliança dele com o seu povo. Nós vemos já isso sendo predito lá em Jeremias 31:31, se você tiver a curiosidade de conferir. Ok? Então Deus disse que renovaria essa aliança e agora ele renova essa aliança de uma vez por todas no sangue do próprio Cristo. Tá bom? Então é uma aliança, é um compromisso de Deus conosco, é um compromisso irrevogável da parte dele. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Então Jesus não encara a sua morte como um plano que deu errado, mas como um alto preço que precisava ser pago. Conforme ele mesmo afirma, sua morte aconteceria de forma que foi determinada, da forma que foi determinada, da maneira que foi determinada, antes determinada, né? Porém ele enfatiza um ai sobre aquele por meio de quem essa morte se daria, tá? Então o Filho do Homem vai acontecer conforme foi determinado, mas ai daquele por meio de quem se daria. Versos 24 ao 30. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Observa o momento, e eles discutindo a respeito disso. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Qual deles era considerado maior? Então você consegue imaginar, né, que em meio a um momento tão sublime e sério, os discípulos próximos de Jesus estavam conversando sobre esse tema. Às vezes a imagem que a gente cria, né, desses homens de Deus, elas nos impedem de enxergar essa humanidade deles, né? Mas vocês não serão assim, é o que Jesus diz para eles quando ele fala, olha, entre os reis da terra, vocês estão olhando, vocês estão comparando de um ponto de vista errado, equivocado. O que está passando na cabeça desses homens? Olha, Jesus está chegando lá em Jerusalém, vamos tomar agora, e assim que ele tomar o reino, sentar no trono, vencer tudo, nós vamos reinar com ele. Então na cabeça deles existiu o quê? Uma revolta.
esse reino seria tomado na força, na revolta. Eles insistiam nisso, por mais que Jesus tivesse falado por várias vezes que não era. A própria Bíblia diz que eles não conseguiam entender, tá? Então Jesus afirma que a pauta na discussão deles é uma pauta comum entre os homens. Eles se importam com lugares e títulos, mas ressalta que entre eles não será assim, entre os discípulos não será assim, ou não deve ser assim. Mas, assim como Jesus, eles devem ser aqueles que servem à mesa, que se fazem menores. Jesus, nesse ambiente, traça as características do reino, ou seja, o estilo de vida dos discípulos, que são cidadãos do reino, né, e servos do rei. Então ele está dizendo, não só para aqueles homens, mas para nós, como que deve ser, o que deve pautar, quais são os critérios que pautam o nosso estilo de vida, como cidadãos do reino, né, e como servos do rei. Eu lhes designo um reino. Os discípulos discutiam com base em uma expectativa humana sobre o reinado de Cristo. Jesus garante a eles que não passaram desapercebidos em sua perseverança e serviço ao lado dele. Então Jesus está dizendo, olha, eu não deixei de ver não, tá? No meio das minhas aflições foram vocês que estiveram do meu lado. Mas ele também diz aí, né, que o reino onde se sentariam para governar não é um reino com os padrões hierárquicos humanos. Ele está dizendo, vocês vão sentar para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Mas não é de acordo com o que vocês pensam, é diferente, no meu reino é diferente. Versos 31 ao 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. A repetição, né? Simão, Pedro, do nome, né? Mostra a ênfase na pessoa de Pedro. Apesar de Satanás pedir permissão para causar sofrimento, ou seja, para provar a todos, Jesus está falando enfaticamente com Pedro. A quem Jesus pediu permissão? Então é interessante a gente observar isso também. Satanás, para poder ir lá e agir, provar esse povo, peneirá-los, ele teve que pedir o quê? Permissão. E a permissão foi concedida, né? Foi concedida. Mas Jesus está falando que isso foi com todos, mas ele está dando ênfase em Pedro e dizendo assim, mas eu intercedi por você, Pedro. Eu roguei por você, tá? Eu roguei por você, para que você não desfaleça, para que você não morra, para que você não perca a sua fé. E para que depois da sua conversão, você venha e console os seus irmãos. E Pedro, depois, a gente vai perceber isso em Atos, também Atos dos Apóstolos, né, o segundo documento de Lucas, a gente vai ver esse papel tão importante de Pedro na história da igreja, tá? Então essa é uma ênfase, né, na experiência de Pedro, e a gente precisa lembrar da importância dele para a igreja em Jerusalém depois, ok? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Deixa só eu voltar no ponto da conversão. Então, não é que Pedro não cresce no Messias, ele cria no Messias, mas ele ainda não tinha passado isso de forma tão intensa quanto ele passaria. E é isso que Jesus está chamando de conversão. É viver isso de forma tão intensa. Viver ele na sua euforia da fé, chegando num ponto onde ele fala assim, caramba, eu neguei Jesus. E depois ter Jesus tratando com ele. E quando Jesus vai lá e trata com ele, aí então ele toma outra postura. Após ser tratado, ele toma outra postura. E uma postura de consolo, né, com os outros discípulos, os outros irmãos. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então Pedro é uma expressão clara do quanto nossa fé pode estar carregada de emoção e destituída, separada, né, de consciência frente à realidade. É importante notar o cuidado de Jesus com Pedro e como sua inconstância ou excesso de emoção na fé não o impediram de retomar.
pela intercessão do Senhor e ser voz condutora da igreja. É interessante porque todos, né? Assim, você vê ali, ó, o pessoal saiu, não foi só. Pedro tentou ainda. Pedro ainda tentou ficar com Jesus. Os outros nem mencionam que eles estavam ali o tempo todo, né? Mas Pedro tentou. E aí lá quando Jesus estava sendo julgado, lá no antes de ser julgado pelo Sinédrio, né? Ainda na casa do sumo sacerdote, quando Jesus estava lá, ele olha para Pedro. E Pedro, então, depois de negá-lo 3 vezes, cai em si e chora e sai chorando amargamente. E aquilo precisava ser tratado. E quando Jesus trata isso com Pedro, Pedro depois é a voz de consolo para os seus irmãos. Versos 35 ao 38. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É suficiente, respondeu ele. Então, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa, Jesus os faz lembrar de todo o cuidado de Deus, os sustentando nas missões. Mas também, agora, ele crava um novo tempo. Um tempo muito mais difícil que foi anteriormente. Agora deveriam se preparar para os dias difíceis que viriam. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. É importante a gente notar que Jesus não está incitando a se armarem para a defesa, mas dizendo ser necessário que se cumpra o que está escrito em Isaías 53:12, que ele foi contado entre os transgressores, tá? Entre os malfeitores, que ele seria contado com os transgressores. Tanto que quando os discípulos mostram 2 espadas, ele diz que são suficientes. Cabe também lembrar que quando Pedro corta a orelha de Malco, né, o soldado, Jesus o repreende e ressalta a natureza do reino de Deus. Pode ver isso lá em João 21, 10 a 11. Nós veremos também essa exortação de Jesus mais à frente, ok? Versos 39 ao 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, como de costume. O que era como de costume? Como de costume, Jesus ia, depois, ao fim da tarde, com os seus discípulos lá para o Monte das Oliveiras. Então, Lucas dá ênfase, que Jesus ia sempre para o Monte das Oliveiras à noite. Foi por causa disso que Judas usou esse momento para atrair Jesus. Este, além de cenário de traição, foi o cenário da luta de Jesus em oração. Então cabe a gente ver essa dupla perspectiva, Além do cenário da traição, nós vamos ver agora o momento da traição, mas além disso, nós acabamos de ver que foi o momento da oração. Apesar de Lucas não dizer que essa oração foi feita 3 vezes, nós podemos perceber nos outros evangelhos que Jesus orou 3 vezes. Por 3 vezes ele disse: se for possível, afaste de mim esse cálice. E por 3 vezes ele também disse: não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. E cabe a gente perceber que esse era o costume, como eu já havia dito lá atrás. Jesus saía de Jerusalém, ia à noite repousar, descansar com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E aí então Judas, que logo no começo do capítulo mostra, que esperava uma oportunidade, vê nesse ambiente uma oportunidade onde o povo não estava cercando. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia.
A oração de Jesus era para que, se possível, fosse poupado do cálice. Era o cálice da ira de Deus, né? Apesar de orar a mesma coisa por 3 vezes, sua posição final era conformar-se com a vontade de Deus. Jesus não foi poupado do cálice, mas enquanto lutava em oração, ao ponto de seu suor cair como sangue, um anjo do céu o fortalecia. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, quando ele termina de orar, ele vê eles estão lá assim destruídos pela tristeza e certamente pelo cansaço, né? Então, como os discípulos não discerniam a gravidade do momento, o cansaço e a tristeza os dominou e acabaram dormindo. A exortação de Jesus extrapola o momento e faz eco à exortação do capítulo anterior, quando falava sobre a preparação no fim dos tempos, né? Sobre esperar e o inesperado. Não sei se você vai se lembrar. Então, a falta de vigilância nos deixa sujeitos ao quê? Às tentações. Então, a vigilância, a oração constante, a busca constante, o estar diante de Deus constantemente, isso nos prepara, nos faz vigilantes, né? Para que a gente não caia em tentações. Versos 47 ao 53. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então Judas, com um beijo, você está traindo o Filho do Homem? Judas usou uma saudação comum de amizade para identificar Jesus entre os demais e dessa forma o trair. Então o beijo era uma forma de amizade, você beijava, era uma maneira carinhosa, né, de cumprimentar. Então Jesus de fato foi traído por um amigo, né? Em Mateus 26:50 ele diz: Aqui você veio, o que você veio fazer aqui, meu amigo? Né? Judas esteve com Jesus todo o tempo. Jesus, certamente, se Judas fingiu amizade com Jesus, Jesus não fingiu com Judas, né? Então, Senhor, atacaremos com espadas. Está vendo aí a expectativa lá atrás? Quando Jesus falou a respeito da espada com eles? Jesus falou a respeito da espada e eles agora o que associaram? Então pronto, a gente tinha espada, ele falou para a gente ter espada, mas ele estava falando que era para ser contado entre os transgressores. E não que eram para ser usados por rebelião, senão 2 não eram o suficiente, né? 2 não eram o suficiente. Ele ia fazer multiplicação de espadas, como ele fez de pão e de peixe. Não era isso, né? Então eles associaram o ensino anterior de Jesus sobre as espadas com a defesa. E Pedro, o mais entusiasmado deles, agiu impulsivamente atacando o soldado, cortando a sua orelha direita. Jesus curou em seguida e repreendeu os discípulos quanto ao caráter do reino. Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Então Jesus demonstra ter conhecimento sobre as intenções maldosas dos homens que estavam agindo às escondidas, como vimos no início do capítulo, né? Porém, ele também ressalta que este é o tempo deles, o tempo em que as trevas reinam. Então isso que eu mencionei logo no comecinho. Ali, Satanás entrou em Judas e Judas foi entregar Jesus. E agora eles ofereceram dinheiro para ele, 30 moedas, né? E ele esperava a oportunidade para poder entregá-lo quando o povo não estivesse em cima de Jesus. Por quê? Porque os maiorais da religião temiam o povo. Então eles queriam fazer tudo na surdina, queriam fazer tudo às escondidas para que o povo não reagisse. Então eles foram lá, pegaram Jesus e fizeram tudo à noite, no escuro, às escuras, né? Então esse é o tempo em que as trevas reinam. 54:62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância,
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando um galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então vamos lá, né? Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Lucas registra o início do processo de julgamento, dando ênfase em Pedro e em sua negação. A negação de Jesus. Pedro negando Jesus, né? Então Jesus foi levado ainda à noite para a casa do sumo sacerdote Anás, segundo João 18, verso 13. Sumo sacerdote Anás. Anás era quem? Sogro do sumo sacerdote oficial, que era Caifás. Então, logo na introdução, eu falo a respeito disso. O sumo sacerdote era somente um, né? E quem era o sumo sacerdote? Caifás. Mas o seu sogro, que já havia sido sumo sacerdote, né, acabava assumindo esse papel, até porque ele era aceitado pelo povo, né, reconhecido pelo povo, então assumia esse papel junto com o oficial, que era Caifás. Então, Anás e Caifás. E segundo João, quando eles não levam primeiro para a casa de Caifás, mas eles levam para a casa de Anás. Ok? Provavelmente estava tudo junto ali mesmo. Mas João enfatiza isso. Somente pela manhã o Sinédrio se reuniu para julgá-lo. Então a prisão e o tratamento de Jesus começam de forma ilegal, tá? Antes do julgamento oficial por parte do Sinédrio. Então eles já seguraram Jesus e maltrataram ele. Não poderiam maltratá-lo, talvez segurá-lo, mas não maltratá-lo, antes de passar pelo julgamento oficial, que era pelo Sinédrio, que aconteceu logo no início da manhã. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Certamente esse olhar, né, como Lucas está enfatizando a história de Pedro, a experiência de Pedro, né, ele menciona isso, essa imagem. Quando eu leio, eu tenho uma imagem, eu tenho uma impressão que isso foi muito duro para Pedro, né? Então, certamente esse olhar não saiu da memória de Pedro e o perturbou até o momento após a ressurreição, que Jesus trata diretamente com ele sobre o ocorrido. Nesse momento, Pedro se lembra das palavras de Jesus sobre negá-lo por 3 vezes antes do galo cantar e saiu daquele lugar chorando amargamente. Versos 63 até o 71, estamos finalizando, hein? Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? Ele dirigiu muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim? E se eu vos perguntar, não me respondereis? Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então, ao romper do dia, reuniu-se o Sinédrio, né? Foram 2 fases de julgamento. Essa é a primeira fase, a fase do Sinédrio. Então, primeiro no Sinédrio, onde obtiveram veredito de blasfêmia, pela afirmação de Jesus ser o Filho de Deus. Então, o que impactava eles? 2 afirmações. Uma tinha valor religioso e a outra tinha valor dentro do Império Romano, né, para uma repreensão, para uma ação do Império Romano. Aqui tinha valor que escandalizava, que era a afirmação que Jesus já fazia, e escandalizava eles, era de que ele era o Filho de Deus. Porque eles sabem, desde o início, que há um só Deus. Ouve, ó Israel, há um só Deus, o Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, há um só Deus. Se há um só Deus, como esse Deus pode ter um filho?
Não há possibilidade, a não ser que sejam dois deuses. Então isso para eles era um choque. Quando Jesus traz isso para eles era um choque. Tá? Então esse era o motivo de que eles consideraram blasfêmia, e foram o que eles conseguiram obter nesse julgamento. Esse crime era passível de morte, mas somente poderia ser executado por Roma, e seria difícil fazê-lo por acusação de blasfêmia, uma vez que era considerado um problema religioso. Então era passível de morte por quê? De acordo com a lei, e não de acordo com Roma. Então agora eles estavam no impasse. A lei está do nosso lado para poder matar ele, mas nós não podemos fazer porque estamos sujeitos a Roma. Então, estando sujeitos a Roma, o que eles precisariam agora para poder matar Jesus? Levá-lo com uma acusação que ferisse Roma. E que acusação é essa? De que Jesus é o rei dos judeus. Então, Jesus, sendo rei, teria um problema com Roma, porque não poderia haver outro, havia liberdade religiosa dentro do povo, dentro daquele povo, mas não poderia ter disputa de governo com o imperador. Então, se Jesus está dizendo que é rei, agora ele teria um problema com o imperador. Isso seria considerado um problema, então, político e não somente religioso, o motivo que poderia levar Roma a matar Jesus. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus está o tempo todo ligado ao cumprimento da promessa, e por meio dela passa por todo o sofrimento ao qual foi sujeito. Então Jesus está lá no meio do julgamento e ele está dizendo assim, ó, se eu falar vocês não vão acreditar, se eu perguntar vocês não vão me responder, só sei de uma coisa, de agora em diante, Filho do Homem, ele está dizendo, né? Filho de Deus, ele vai estar sentado lá à direita do Todo-Poderoso. Então, ele estava com esse olhar o tempo todo o tempo de sofrimento, Jesus como homem estava com esse olhar. Esse era o olhar de esperança, né? Esse é o olhar que acalma um homem, essa certeza, né, de algo que é eterno, de estar com Deus, com o seu Criador na eternidade, desde a eternidade. Então isso nos faz passar por diversas provações, né? Assim como Jesus nos dá o exemplo como um homem. Bom, em síntese, no estudo de hoje nós vimos a articulação maldosa dos sacerdotes e escribas, juntamente com Judas, possuído por Satanás, para prender Jesus e tirar-lhe a vida. Logo no início do capítulo, lembra? Nós vimos a preparação e a celebração da Páscoa por Jesus e seus discípulos. Vimos como este é um momento especial onde se cumpre a lembrança anterior e a promessa que o rito carregava. E como, a partir daquele momento, este se torna um sacramento com sentido profético de esperança futura. Vimos também como no sacrifício de Jesus, Deus está renovando sua aliança com seu povo, agora pela fé em Cristo e no poder de seu sangue. Vimos que Jesus ensina sobre como o reino de Deus é diferente dos reinos humanos. E vimos sua oração no Getsêmani e sua prisão, onde temporariamente as trevas reinam. Ele mesmo afirma. Vimos também os processos do julgamento de Jesus, sua condenação pela blasfêmia de afirmar ser o Filho de Deus e a ênfase de Lucas na negação de Pedro. E na prática, o que nós aprendemos? Pelo menos 3 coisas, né? A primeira delas, os sacramentos, batismo e santa ceia, devem ser constantes na vida da igreja, pois por meio da obediência na prática deles, somos fortalecidos em esperança e lembrados da essência de nossa fé na obra de Cristo. Então, os sacramentos, no caso nosso, são somente batismo e santa ceia, nós precisamos encará-lo como um lugar de centralidade na igreja, na liturgia da igreja. Tá? Eles são essenciais para a nossa fé. Por quê? Porque eles nos lembram da nossa essência, eles nos fortalecem em esperança. Toda vez que a gente celebra isso, a gente se lembra, a gente tem acesso a algo que Deus fez e a promessa daquilo que virá a acontecer. Segundo lugar, é comum para nós medir e desejar por padrões humanos, fazer associações como os discípulos fizeram sobre os reinos humanos. Mas, segundo as palavras de Jesus, com a gente não será assim. Devemos ser como ele, que sendo grande se fez pequeno, e humilhou-se até a morte desonrosa de cruz. Sendo Senhor, se fez servo, serviu à mesa e lavou os pés como um escravo.
Este é o estilo de vida dos discípulos. Então é isso que deve pautar, essa deve ser a nossa vida. Simplicidade, humildade, servidão a Deus, servidão às pessoas, tá? Então é isso que deve pautar. Essas são as características do cidadão do reino, daquele que nasceu de novo. Em terceiro lugar, Jesus não desanimou diante da traição, pois fazia parte do processo. Jesus não desistiu diante do sofrimento e das humilhações, pois faziam parte do processo. Jesus enfrentou tudo, olhando para o propósito de Deus e o lugar ao qual pertencia desde a eternidade, à direita do Deus Todo-Poderoso. O exemplo de Jesus nos ensina como devemos viver e como devemos encarar os sofrimentos que nos são propostos. Então Jesus em todo o tempo aqui falou a respeito do sofrimento que esses discípulos passariam. Mas ele também constantemente está falando a respeito da esperança e do motivo de alegria. Ele mesmo dá esse exemplo ao passar nos registros de Lucas por todas essas dificuldades. Ele olhava para onde? A partir de agora, o Filho do Homem está à direita de Deus Todo-Poderoso. Então esse é o olhar que a gente tem que acessar, o da nossa origem, da nossa eternidade, o do nosso destino eterno. Amém? Espero ter aí contribuído com você, tá bom? Na sua compreensão. Se você gostou, curte, compartilha com amigos e parentes. Lembre-se de se inscrever no canal. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo. E a gente segue, tem ainda mais 2 estudos, Lucas 23 e Lucas 24, para a gente poder encerrar todo esse bloco de Lucas, que serão aí 28 estudos, tá bom? Esteja conosco até o fim, que Deus abençoe, uma ótima semana.